boa noite. Vamos falar hoje sobre o tema arbitragem, que é uma das formas alternativas de resolução de conflitos. E estarei recebendo aqui o Dr. Olavo, que é procurador do Estado de São Paulo, professor e doutor e também árbitro de várias câmaras, o qual me fez também um convite para ser árbitra da Câmara da Arbitragem de São Paulo. E eu me senti muito honrada, muito lisonjeada. E o convidei para a gente falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai esclarecer aqui todos que têm interesse também em atuar nessa área, que é uma área do direito que ainda é pouco explorada, mas que requer alta especialização, porque eu estudei arbitragem internacional na Universidade de Lisboa. Foi uma das cadeiras que eu tive do direito comercial internacional, e aí o tema escolhido para a gente estudar na cadeira foi arbitragem internacional. E eu tive contato pela primeira vez estudando sobre esse tema, e acabei fazendo um artigo científico ao final do curso, fiz várias pesquisas para fazer várias apresentações, também em sala de aula, sobre o tema arbitragem internacional. E o árbitro, ele é chamado para vir naqueles momentos, geralmente as grandes causas não são resolvidas no judiciário, são resolvidas através de árbitros. Então, empresas, grandes empresas, sobretudo entre na área do comércio exterior, na hora de resolver um problema que aconteceu no contrato, eles vão procurar a arbitragem, vão eleger um árbitro, porque as partes têm o poder de escolher quem querem para julgar a demanda deles, qual o árbitro que eles querem para julgar a demanda dele. Deixa eu ver que se o doutor Olavo já entrou, que eu vou aceitá-lo. E eu vou falar para a gente começar a nossa live aqui dupla. Fiquem até o final, vai ser rápida, a gente vai esclarecer tudo de arbitragem com ele, que é o expert no assunto. Olá, doutor Olavo. Olá, tudo bem? boa noite, como vai, doutora Marielle? Seja bem-vindo, se apresente aqui, fale um pouco sobre você. Obrigado aí pelo convite. Eu sou Olavo Alves Ferreira, sou doutor e mestre pela PUC de São Paulo, né? Tenho alguns livros publicados na área de Direito Constitucional e Arbitragem. Sou professor aqui do programa de doutorado e mestrado da UNAERP. E é uma honra falar com a Marielle aí, que eu acompanho um trabalho fantástico aí há muito tempo e trabalhar um pouquinho a arbitragem. Então, fala um pouquinho para a gente a respeito do conceito de arbitragem e arbitrabilidade. Perfeito. A arbitragem é uma forma adequada de solução de litígios que tratem de direitos patrimoniais disponíveis. Por direitos patrimoniais disponíveis, nós vamos entender aqueles que cabem a acordos, transações. Então, quanto a qualquer direito patrimonial disponível que as partes podem fazer acordo, cabe a arbitragem. E é uma gama muito grande de direitos, um rol amplíssimo, de forma que é uma forma de sair do judiciário, com algumas vantagens que depois nós vamos estudar, e escolher e eleger a arbitragem por meio de uma convenção de arbitragem, a cláusula ou compromisso, e aí nós vamos ter a decisão com os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Faz coisa julgada, é passível de cumprimento de sentença, e com isso nós ganhamos uma decisão muito rápida, né? Uma decisão muito rápida, e hoje a maior reclamação dos advogados e das partes na ouvidoria do CNJ e para os advogados é a demora, né, doutora? E então nós temos aí uma saída que é rápida, e para o advogado é muito bom, porque a parte tem chance de receber mais cedo e ele também, né? Inclusive pode até se convencionar a sucumbência, até a sucumbência vem mais rápido. E a arbitrabilidade significa que o caso ele é passível de solução na arbitragem. A arbitrabilidade pode ser aí, objetiva, o assunto, o conteúdo, a matéria, ou subjetiva, que envolve as partes envolvidas no litígio. Então, dentro da arbitrabilidade subjetiva é muito fácil, porque partes maiores e capazes. E o que é interessante é que, sendo maior e capaz, e voltando para a arbitrabilidade objetiva, sendo direitos transacionáveis, ou aqueles que podem fazer acordo, você vai para a arbitragem. Você vai para a arbitragem e consegue acelerar a decisão, e aí você tem diversas vantagens.
Poderia falar a respeito de todas essas vantagens para nós? Vamos falar assim, uma honra. A primeira vantagem nós já avançamos aqui, é a celeridade. Veja, você cai no judiciário e o advogado toda vez ouve. Quanto tempo vai demorar, né? Acho que é a frase que nós mais ouvimos no âmbito do direito. Quanto tempo vai demorar? Vai ser rápido? Tem que esperar muito tempo? Então, na arbitragem, você tem um prazo para ser resolvido. E a média de um procedimento arbitral hoje, nas pesquisas doutrinárias, é de 18 meses. Então, você imagina, em instância única, você conseguir resolver o seu litígio, a sua lide em 18 meses. Né? Uma maravilha, né? A a segunda vantagem é a forma de tratamento da lide ou do litígio. Você imagina que na arbitragem as câmaras têm uma estrutura e cuidam do seu caso com prioridade, com maior qualidade de atenção, de dedicação. Você não tem aquela pletora, aquele número infindável de processos com uma pessoa só. Então tem os case manager, que são as pessoas que são encarregadas de tocar o seu caso e decidem aí encaminhar tudo rapidinho para os árbitros decidirem. Coisa que não acontece, infelizmente, no judiciário. Uma terceira vantagem é a escolha do árbitro especializado. Você vai escolher alguém especialista no agronegócio para julgar uma lide de agronegócio, um especialista em societário para decidir a sua causa societária, um especialista em administração pública para decidir uma arbitragem com relação à administração pública. Então você tem um árbitro especializado que decide com melhor qualidade e mais celeridade. Você imagina você pegando uma demanda complexa da construção de uma obra pública muito grande, com uma administração pública, e cai na mão do juiz que não entende nada de engenharia, quando você já pode escolher árbitros especializados naquela área. E uma quarta vantagem é a flexibilidade procedimental. Na arbitragem, nós não temos uma disciplina rígida do processo. Na arbitragem, nós temos um regulamento próprio, que as partes aderem à Câmara ou podem, às vezes, convencionar o procedimento. Isso ajuda muito na celeridade e a flexibilidade é uma grande vantagem, tanto que as convenções processuais nasceram aqui na arbitragem que nós estamos conversando. Também uma quinta vantagem é a possibilidade de confidencialidade. Já que nós estamos tratando de valores altos, de questões societárias ou questões patrimoniais substanciais, é importante assegurar a confidencialidade, que é uma possibilidade, ela não é automática. E com relação à administração pública não se aplica a confidencialidade, porque tem o princípio constitucional da administração pública no 37 caput da Constituição e também a lei de arbitragem é explícita no sentido de que toda arbitragem com a administração pública ela é pública. E, por último, o que eu gostaria de falar é a redução de custos. Mas, Olavo, você está falando que há redução de custos na arbitragem? Sim. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração a análise econômica do direito. Há hoje também o rompimento do dogma de que a arbitragem é cara. Na CAMES, a Câmara de Arbitragem que eu sou sócio cotista, uma arbitragem de até R$200 mil, com árbitro único, o custo dela é de aproximadamente R$10 mil. Veja, 5% do valor do débito com árbitro único. Isso é um custo muito acessível, considerando-se os valores que vão ficar ali imobilizados. Vamos imaginar que a doutora Marielle tem aí um cliente que venda aí um apartamento, ele é um grande investidor imobiliário e ficou faltando 200 mil para ele receber esse apartamento. Só que a pessoa já está na posse desse apartamento. Então falta ele pagar 200 mil, mas aí tem uma dívida de PTU, uma dívida de condomínio e ele não pode alugar esse imóvel está ali paralisado. Na arbitragem isso tudo é resolvido rapidamente. De forma que esse apartamento vai ser vendido para outra pessoa, pode ser alugado, e isso gera dinheiro, né? O fluxo desse patrimônio rodando. Também você imagina em matéria societária, uma briga societária ficar parada na justiça, o prejuízo que causa para a empresa. Obra pública é algo que a administração percebeu que vale a pena a arbitragem,
porque a obra pública paralisada fica sujeita às condições péssimas do tempo. Então nós temos que levar em consideração os custos de oportunidade, ou seja, quanto custou para a parte deixar a arbitragem de lado. E também, doutora Mariela, é importante a gente lembrar que o diretor-presidente da empresa, no processo judicial, ele gasta tempo em primeira instância, tempo em segunda instância e tempo em terceira instância contratando a doutora em Brasília para acompanhar o processo no STJ e no STF. Isso sai caro para a empresa, porque tira o foco na gestão dos bens e serviços da empresa e ele vai focar na gestão de um problema, que é muito desgastante. Né? O tempo causa malefícios terríveis aí na gestão do tempo. Então, são as vantagens aí que eu posso enumerar rapidamente na nossa conversa. Muito interessante isso aí que você falou, porque como a arbitragem é uma das formas alternativas de resolução de conflitos, e que a tendência do nosso judiciário brasileiro é caminhar para isso, já que estamos com os tribunais abarrotados de processos, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, tanto da advocacia extrajudicial, que é fora do judiciário, sempre ensino para meus alunos, estou sempre falando aqui, e também a respeito de acordos, para que não precise judicializar a coisa, já prepare um acordo antes, ou somente homologue, seja numa câmara de arbitragem, homologue no judiciário que seja, no caso de família tem que ser no judiciário, né? Mas é uma mudança de mentalidade, principalmente de nós, todos profissionais, começamos a educar a população para que todo mundo fuja do judiciário e nós passarmos a resolver tudo através das formas alternativas de resolução de conflitos e entre nós profissionais não ter mais aquela visão de inimigos e de litígio, porque a concepção antiga da advocacia é litigante, né? O advogado vê o outro como um inimigo, quase que pessoal, e tipo um ego e uma vaidade gigantesca. Vamos ver quem é que tem a intelectual aqui, vaidade intelectual, quem é o melhor, né? Quem é o mais competente aqui, que sabe mais de lei, que é melhor de oratório, que é melhor para convencer o juiz. E eu acho que a linha não é essa. A linha é outra. Temos que mudar essa concepção, mudar para a cooperação, a construção de acordos, não ver os nossos colegas como inimigos, não ficar invejando, nem recalcando nada dos colegas. Realmente vamos aprender uns com os outros e cooperar o máximo possível. Eu sou realmente adepta da resolver tudo fora do judiciário. E eu não sei se eu já te falei, doutor, eu estudei arbitragem internacional na Universidade de Lisboa, né? Fui fazer a cadeira de Direito Comercial Internacional, só que eu queria focar em contratos internacionais, mas a professora é quem escolhe o tema. Cada ano é escolhido um tema diferente para a gente se aprofundar e acabamos que aprofundamos em arbitragem internacional. Então, foi uma matéria assim, que eu tive que me aprofundar bastante, porém, eu não imaginava que caiu de paraquedas assim na minha vida, a arbitragem internacional. E aí, agora eu conheci o senhor, você me convida para ser árbitra e é uma honra enorme para mim. Muito bacana eu agora ter como aplicar também todo esse estudo, todo esse conhecimento que eu tive lá em Lisboa com a professora Catarina. A honra é nossa, professora. Tê-la no nosso quadro de árbitros da Camis é uma honra. A professora Catarina Monteiro é muito querida. Outro dia eu participei com ela de um evento, vou até divulgar o canal Arbitragem, que eu sou colunista sênior, sigam eles aí nas redes sociais. E é muito importante ter profissionais preparados e que têm experiência internacional e também no direito pátrio, porque isso faz muita falta hoje no mercado. E também é muito importante a inclusão feminina na arbitragem, que ainda tem uma resistência por conta da falta de preocupação das mulheres trazerem seus talentos para a arbitragem, que é muito importante. E é algo que nós buscamos muito na Camis. Quero aproveitar também para dizer que eu lancei a segunda edição do meu livro, Lei de Arbitragem Comentada, junto com a minha esposa, que é juíza, e com o Matheus Lins Rocha, pela editora Juspod, um prefácio do ministro Luiz Felipe Salomão, que muito nos honrou, e que amanhã nós temos uma aula aberta no YouTube
de introdução à arbitragem, para convidar todo o seu público qualificadíssimo para que acesse meu Instagram e clique ali na bio para participar dessa aula. Com certeza. Doutor, separei mais perguntas para lhe fazer, porém eu vou Perfeito. pegar meu computador, só pode falar à vontade aí, que eu já Perfeito, volto. Um minuto. perfeito. E o que é importante todos terem em mente que a arbitragem é uma atividade muito rentável hoje em dia. Por quê? Porque os advogados conseguem aí se basear no valor dos contratos. Logicamente que contratos de valor pequeno não vão para a arbitragem. E aí, com a celeridade, o advogado ganha tanto a sucumbência, que pode ser convencionada, para que conste da sentença arbitral essa matéria, como seus honorários finais. E permitindo que a parte não tenha aquela demora do judiciário. Então, isso é muito importante os advogados terem em mente. E é uma tendência, né, doutor? Agora, a arbitragem com a administração pública é uma realidade inafastável. O Estado de São Paulo tem participado de muitas arbitragens. A arbitragem com a administração pública desde 73. O Supremo tem o famoso caso Lage, que ele julgou em 1973 e aceitou a possibilidade da arbitragem com a administração pública. Um caso interessante, aquele Parque Lage do Rio de Janeiro, que é um monumento lindo, né, histórico. Sim, muito bonito. Foi resolvida a indenização ali por meio da arbitragem. E o que é interessante é que até 2015 não havia lei específica tratando da arbitragem com a administração pública. E aí houve uma reforma, 2015, perdão, houve uma reforma da lei de arbitragem, prevendo expressamente a participação da arbitragem com relação à administração pública. E nós temos várias outras leis tratando da participação da administração pública por meio da arbitragem. O que é interessante nós mencionarmos é que a lei de desapropriação prevê hoje que o quanto indenizatório pode ser fixado pela arbitragem. A lei de licitações reafirma a possibilidade de que a arbitragem aí resolva as lides decorrentes dos contratos administrativos. Então, nós temos essa realidade que o advogado tem que se acostumar. E o que é importante com relação à desapropriação é que eu faço uma recomendação na edição nova do meu livro. O STJ admite a desistência da desapropriação. Então, vamos imaginar o poder público desapropria um imóvel, se emite na posse e fica toda a tramitação do processo judicial que é lento. Nós temos casos de que o imóvel ficou por 20 anos com o poder público, depois ele desiste. Ele desiste e devolve a propriedade e tem que indenizar o proprietário. Então, a recomendação que eu faço no livro é que se conste também na cláusula arbitral que caso exista opção na fixação da indenização, da desapropriação pela arbitragem, também que se seja fixada a desistência da desapropriação e a respectiva indenização por meio da arbitragem. Porque você imagina, fixou a indenização, o poder público não paga o precatório que acontece, ele vai lá e desiste até o pagamento. O STJ entende que ele pode desistir até o pagamento. A parte fica com prejuízo enorme. Por isso que é interessante inserir também que cabe a arbitragem com relação aí à desistência da desapropriação. Algo que poucos dizem isso no direito público e na arbitragem. E com relação à administração pública, eu vou falando, a doutora fica à vontade. Essa é o que eu queria colocar aqui, porque muitos do pessoal que está aqui, tem muita gente que ainda é novato na carreira, ou mesmo até gente que já tem mais tempo de advocacia, mas que ainda não conhece a respeito do Instituto da Arbitragem. E aí o que é importante falar aqui para eles é que as partes, vamos supor, uma empresa e o poder público, ou uma empresa com outra empresa, na hora que eles celebram um contrato, eles escolhem as cláusulas que eles querem ter nesse contrato, escolhem qual é a legislação que eles vão colocar, de qual país ou de qual estado eles decidem. É tudo por livre como um acordo, as partes que decidem e celebram o contrato. E aí, colocando a cláusula lá que vai ser resolvido qualquer demanda por meio da arbitragem, aí fica condicionado a ser pela arbitragem. Eles não vão para o judiciário, eles não vão resolver, vai ser no judiciário. Não é isso mesmo, doutor? Excelente. Aí, o que ele está querendo explicar é que ele coloca, se é possível colocar, inclusive, essa cláusula de desistência. Então, ou seja, eles botam as cláusulas que eles quiserem. Não é um contrato de adesão imposto.
É um contrato celebrado entre as duas partes, eles coloquem todas as cláusulas que eles quiserem colocar, não é isso mesmo, doutor? Isso, excelente, excelente observação. Então, o que que acontece? Qualquer contrato que você celebre com maiores e capazes, você faz opção pela arbitragem. Pode ser pela cláusula, que é lá no contrato ou o instrumento posterior, e a cláusula é uma previsão abstrata de que, existindo um litígio, ele vai ser resolvido por arbitragem. No site das câmaras constam modelos de cláusula. O advogado não precisa perder tempo elaborando. Só que cuidado, verifique o custo antes da arbitragem, porque tem câmaras que são caríssimas. E isso encarece muito o custo do Locatório, litígio. muda os emolumentos de um para o outro. Então tem que sair Isso. pesquisando, pegando valores, sabendo tudo. Antes de entrar, faça uma pesquisa com relação a emolumentos, a pagamento de tudo. Eu, antes de passar uma proposta ao cliente, eu vejo todos esses gastos na hora de mostrar para ele a opção, já apresentando para ele, ó, o mais econômico e celery é esse, e aí eu passo para outros meus honorários. Excelente, Então, excelente orientação. é, E aí o que é interessante é que, não existindo uma cláusula, mesmo assim você pode ir para a arbitragem. Até o processo em andamento de direitos patrimoniais disponíveis entre maiores e capazes, você pode trazer para a arbitragem. Aí se chama compromisso arbitral, o instrumento que você se vale, que isso. é semelhante à cláusula, tem uns requisitos mais específicos, e aí você desloca a ação para a arbitragem. Pode acontecer isso até o trânsito de julgado Doutor, de você sentença. acredita, lá em Portugal, chamou muita atenção, quando eu me mudei para lá em 2018, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu procurei, depois da universidade, foi uma academia, me matricular, que lá se fala ginásio, né? É igual o gym, ginásio. Só que no Brasil se fala academia. Academia é a academia de professores, né? Mas enfim. Aí o segundo lugar que eu fui foi no ginásio lá, para me matricular. E na hora que eu fiz o meu contrato, eu já assinei um compromisso de arbitragem. Me deram uma folhinha falando qualquer coisa para discutir aquele contrato, seria na Câmara de Arbitragem. E lá em Portugal funciona dessa maneira. Todos os lugares que você firma qualquer contrato, matrícula para qualquer coisa, você já assina um compromisso de qualquer demanda será pela arbitragem. E não como, nossa, será eleito foro de Brasília, será eleito foro tal. Lá era assim. Depois eu me Olha que matriculei numa interessante. escola de inglês lá, foi a mesma coisa. O contrato, assinei também esse termo de compromisso de arbitragem, qualquer coisa ser discutido. Então lá já funciona dessa maneira, joga tudo para arbitragem. Aqui no Brasil nós caminhamos para isso. Caminhamos. O Google AdWords, quando nós celebramos um contrato ali, já tem a cláusula arbitral. Além do Google AdWords já existir essa cláusula arbitral, o site Quinto Andar. O site Quinto Andar também usa a cláusula arbitral. Então, já é uma tendência, né, para que nós... O Spotify, salvo engano, também utiliza a cláusula arbitral. Vai ser legal o dia que todos os locais que a gente quiser se matricular, seja escola, ginásio, seja lá o que for, a gente já está um termo de compromisso de arbitragem que nada vai ser resolvido no judiciário. Qualquer demanda vai ser resolvido fora da justiça. Então, Fica é o muito mais ideal, rápido, né? E desonera o muito judiciário. mais, infinito. O judiciário hoje em dia está impossível. Nossa, tem causa que está há 10 anos, inventário, mesmo com a lei nova, com o artigo novo lá, de que tem um ano para terminar, e não termina. Então, o inventário é uma ação típica, que a briga de herdeiros é tão grande. Eu tive uma live com o Rodrigo Mazei, um grande amigo, e ele estava lembrando dos casos que ele atua como advogado, que ele conseguiu deslocar para a arbitragem o inventário, porque vira aquela guerra entre os herdeiros. Conseguiu deslocar para arbitragem o inventário? Conseguiu a parte, por exemplo, de colação, briga de partilha, a discussão de prestação de contas, isso tudo, mas o problema é que acontece? Quando começa a briga, fica difícil uma das partes, aquela que está devendo geralmente, assinar o compromisso. Por isso que a cláusula é mais eficiente. Só que o problema nas sucessões e no inventário é que aí você tem que esperar o morto morrer para ter uma convenção, né? Doutor, e na área tributária, é possível arbitragem tributária? Então, com relação à administração pública, como a previsão legal
dessa possibilidade da realização da arbitragem com a administração pública é ampla na lei de arbitragem, há quem defenda que é possível arbitragem em matéria tributária, já que a lei não restringe. E aí há aquela discussão, mas o direito tributário, o crédito tributário é indisponível. Espera aí. Há possibilidade de transação em matéria tributária. Ela está prevista no artigo 171 do Código Tributário, ela está prevista em 2 leis federais que prevêem a transação. Isso gerou um aumento de arrecadação maravilhoso, noticiado pelo Valor Econômico. E também há uma lei do Estado de São Paulo prevendo a transação, que está ajudando muito a receber dinheiro público. Olha, se são direitos transacionáveis, esses previstos em matéria tributária, eles podem vir para a arbitragem. Há uma resistência da administração pública porque ela precisa de uma lei carimbando que pode, né? Coisa que não seria necessário. Já que a lei de arbitragem equipara sentença arbitral a sentença judicial. E o Código Tributário Nacional prevê que a sentença extingue e suspende o crédito tributário. Então, há quem defenda isso na doutrina. Existem projetos de lei para dar mais segurança jurídica, eu acredito que seja mais necessário. Existem projetos de lei federais, até municipais. Há uma decisão, que eu cito no livro, agora na edição nova, do Tribunal de Justiça de São Paulo, admitindo a constitucionalidade da arbitragem em matéria tributária por lei municipal. É uma lei aqui do município que eu moro, que é Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em que previu a arbitragem. Só que havia uma inconstitucionalidade lá. Qual era essa inconstitucionalidade? A lei previa que cabia ao legislativo tratar da convenção. Não. O legislativo, quando ele trata da convenção, ele viola a separação de poderes, já que a matéria de gestão é do executivo. Então, só com relação a isso, o TJ declarou a inconstitucionalidade. E se a doutora me permitir voltar um pouquinho na arbitragem com relação à administração pública, ela pode ser admitida mesmo se não tiver previsão no contrato, por meio do compromisso. E o que é interessante é a escolha das instituições arbitrais. Hoje, prevalece o entendimento que a administração pública não precisa licitar para escolher uma Câmara. Há, inclusive, decisão do Tribunal de São Paulo, do TJ, dizendo que é um ato unilateral e discricionário. O que os entes federativos resolveram aí na maioria? Fazer um credenciamento ou cadastramento das câmaras, para dar mais uma demonstração de impessoalidade, de legalidade e de impessoalidade. Ela permite que as câmaras se cadastrem perante o poder público, preenchendo alguns requisitos. Da mesma forma, a escolha do árbitro não tem licitação, porque é um ato personalíssimo. E assim, dentro do estado de São Paulo, nós já temos várias arbitragens em andamento. Lá no próprio site da Procuradoria, tem um link da área de arbitragem, tem a íntegra do processo arbitral. Por quê? Porque o processo arbitral é público com relação à administração pública, né? Então é muito interessante isso aí. E não tem como fugir, quando a arbitragem é com a administração pública, do precatório. Porque o precatório está previsto na Constituição, né? O regime de precatórios é exigência constitucional, então tem que pagar por precatório. Então, com relação à arbitragem e administração pública, nós podemos falar que ela veio, pegou, a União, os estados e vários municípios têm participado muito de arbitragens. Bacana. E com relação ao procedimento arbitral, explica para nós aqui quais são as fases para o pessoal aprender. O procedimento arbitral ele é muito interessante, né? Primeiro, é importante a gente saber que é um erro muito comum dos advogados chegar com o Código de Processo Civil debaixo do braço para arbitragem. É muito comum isso. Por quê? Porque estão acostumados com esse processo que estudaram na faculdade. E não há aplicação subsidiária do CPC na arbitragem, no procedimento arbitral. Não. Salvo no artigo 14 da Lei de Arbitragem, que prevê que os impedimentos e suspeições dos árbitros são os mesmos dos juízes. E aí aplica o artigo do CPC. Mas tem um plus. Na arbitragem, o árbitro tem o dever de revelar. Por quê? Porque ele é um agente privado, um advogado, um engenheiro. O árbitro não precisa ter formação jurídica.
E ele tem que revelar qual relação ele teve com as partes, com os advogados, porque ele exerce outras atividades profissionais. Já o juiz não, o juiz ele só pode exercer o magistério. De forma que isso é muito importante dentro da arbitragem, que é esse dever de revelação. Mas voltando, por que não aplica subsidiariamente o CPC na arbitragem? Porque é um sistema autorreferencial, com normas, regras e princípios próprios. De forma que a opção do legislador foi em não prever a aplicação subsidiária, salvo no artigo 14. E quando o legislador quer aplicar determinada lei de forma subsidiária, ele o faz por norma expressa. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei da ação civil pública, é assim na lei do mandado de injunção, é assim na lei do habeas data, e na lei de arbitragem só tem essa previsão. Então, o que o advogado deve consultar para saber de procedimento arbitral? Primeiro, a lei de arbitragem, né? Verificando ali na lei de arbitragem o que consta de procedimento, depois ele vai para as regras da Câmara. Ali, quando as partes optam pela Câmara, elas aderem ao procedimento ali previsto. Só que no decorrer do processo, as partes podem transacionar sobre o procedimento. Isso é muito interessante. E elas transacionando sobre o procedimento, muda o procedimento. Pode inverter a ordem desde que respeite, isso é sempre, contraditório, ampla defesa, para evitar a nulidade da sentença arbitral. Então, sempre respeitando o contraditório e ampla defesa. Isso é muito rico, porque é um procedimento bem diferente. Então, na prática, quais são as fases? Temos a fase postulatória, a instrutória e a decisória. 3 fases de uma forma muito simples. E tentando simplificar aqui para a turma que não teve acesso, para explicar como é o procedimento na prática. A parte faz um requerimento de instauração de arbitragem e ali ela segue os requisitos que estão no regulamento da Câmara. A outra parte tem que ser notificada. Ela pode concordar ou não, mas quem vai decidir primeiro é o árbitro. Não cabe uma ação para trancar a arbitragem. As anti-suit injunctions, as medidas anti-arbitrais, não são admitidas. O STJ e o Judiciário prestigiam a arbitragem. Em 2019, teve uma matéria interessantíssima no site oficial do STJ. O STJ prestigiando a jurisdição arbitral. Esse era o título da matéria. Então, por força do princípio da competência, que está no artigo 8º da Lei de Arbitragem e no artigo 20, cabe ao árbitro decidir sobre a sua própria competência. É o árbitro que vai decidir sobre a vigência, eficácia e validade da cláusula arbitral. Depois da sentença, se existir alguma violação ao artigo 32 da Lei de Arbitragem, aí sim cabe ação anulatória. Mas só um momentinho, esse requerimento que a parte vai apresentar à Câmara Arbitral, pedindo a abertura do processo arbitral, quem entra pela parte? É um advogado ou é a própria parte? Interessantíssima a sua pergunta. A lei de arbitragem não exige a presença do advogado na arbitragem, mas é loucura você não estar representado por um advogado, porque a guerra ali é grande e o advogado é essencial à administração também da justiça privada, porque a arbitragem tem natureza de jurisdicional privada. É uma jurisdição não estatal, então é loucura não ir representado por advogado. Muito boa sua pergunta. Então ele deduz ali o requerimento de instauração, a outra parte apresenta aí a sua resposta, e aí a escolha dos árbitros, que segue o regulamento da Câmara. Né? Geralmente, os regulamentos prevêem que cada parte indica um e os 2 árbitros indicam o presidente. O presidente ele comanda os trabalhos e tem o voto de desempate pela lei, quando há empate. Né? Mas aí elas escolhem os árbitros, ele tem que revelar, ele preenche um questionário se ele já advogou para alguma das partes, se ele já foi árbitro em algum caso ali, se ele já
atuou em algum grupo econômico, se ele tem parentesco com os advogados, é bem criterioso esse questionário. Se ele tem tempo e disponibilidade para ser árbitro naquele caso concreto. Não existindo impugnação, o processo prossegue para a fase seguinte, mas pode ter impugnação dos árbitros pelas partes. Geralmente as câmaras têm instituições ou órgãos internos que decidem essas impugnações sobre impedimento, suspeição, ok? E aí, vamos ultrapassar essa fase, foram aprovados os árbitros, está instituída a arbitragem, ok? Instituída a arbitragem, tem uma primeira audiência para assinatura do termo de arbitragem, que também é chamado ata de admissão ou ata de referência, que é uma coisa muito diferente. Geralmente, antes mesmo da pandemia, essa audiência era por videoconferência, porque ela não tem produção de prova. Então, os árbitros chamam as partes para ali delimitar os pontos controvertidos que vão tratar. Veja, não teve petição inicial ainda. Mas ali eles podem amarrar ali quais serão os pedidos. E ali estabilizar. Ou não. Tudo é convencionado. Tudo é motivo de acordo. E as partes participam desse termo de arbitragem, decidem sobre os pontos controvertidos, os elementos essenciais que vão tratar ali, os pedidos e o calendário dos atos processuais. Como serão deduzidas as alegações iniciais, qual o prazo, qual o calendário seguinte de resposta. Isso tudo fica uma tabelinha com datas fixas, geralmente. Isso fica muito mais prático a gente seguir, porque vai ter um calendário em dias úteis. Vai ter um calendário fixado. Quais provas vão produzir? Sucumbência, quais serão os critérios eleitos? Porque a lei de arbitragem não prevê quais são os critérios de sucumbência. As partes podem aderir ao CPC, e aí o advogado recebe de acordo com os critérios do CPC, aquele que representa a parte que é vencedora. E, ultrapassada essa fase do termo, as partes fazem aí as alegações iniciais do requerente da arbitragem, a resposta da parte contrária, que pode apresentar uma reconvenção, que não é reconvenção, mas uma indenização contraposta ou outro pedido. Aí nós temos a fase seguinte, que é a instrução. E o que é interessante na arbitragem é que a flexibilidade procedimental permite, por exemplo, a produção de prova técnica em audiência. Uma testemunha técnica, que até eu fiz um vídeo e um artigo recente do STJ prestigiando aí a flexibilidade, admitindo o testemunho técnico. E não admitiu a oitiva do perito como testemunha, mas sim como prova técnica. Então é interessante que mesmo com a perícia produzida ou não, você pode chamar o perito em audiência. Feita toda a instrução, vai para as alegações, né, das partes. É de praxe, e é muito interessante, há um julgado recente do STJ também tratando disso, que o árbitro pergunte no encerramento da instrução se as partes têm alguma reclamação com relação ao contraditório e ampla defesa. Por quê? Para que elas ali façam algum pedido e adiem um pouco o procedimento antes da sentença para respeitar o sagrado direito ao contraditório. E o STJ utilizou essa frase que o árbitro indagou às partes como demonstração da ausência de nulidade. Porque o que acontece? Aquela parte que perdeu vai querer entrar com ação anulatória porque está inconformada. Então, se o árbitro tomou esse cuidado de constar isso no termo, e a parte ficou conformada, depois não entrou nem com os embargos das sentenças arbitrais, que não chama embargos, chama pedido de esclarecimento, significa que não tinha nulidade, né? Então o STJ aceitou esse tipo de técnica muito utilizada por árbitros experientes. E aí vem para as alegações. O que eu não falei que é interessante citar é que nas audiências, mesmo na produção de prova testemunhal, é permitida uma alegação inicial das partes, com utilização de PowerPoint, algo bem diferente do processo judicial. Antes até dos árbitros ouvirem as testemunhas, né?
Isso é muito prático e facilita a visualização de todo o contexto. Exibição de vídeos para explicar o que aconteceu ali no caso concreto, em caso de determinada prova técnica, né? Feitas as alegações, vai concluso para a sentença, os árbitros têm prazo para essa sentença, prolatada a sentença, só cabe esse pedido de esclarecimento que é muito restrito, ele é semelhante aos embargos de declaração. Decidida ali a questão desses pedidos de esclarecimentos, encerrou o caso. Aí só cabe ação anulatória, e essa ação anulatória é restritivíssima, depois eu posso falar aí, acho que nós temos tempo, às hipóteses do artigo 32. A sentença arbitral, ela só pode ser impugnada de duas formas, o STJ reafirmou isso agora em abril de 2021. Pela ação anulatória, nas hipóteses restritas do artigo 32 da Lei de Arbitragem, ou na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Certo que nessa decisão ele resolveu, para a gente que escreve livro, uma polêmica muito interessante, que caso a parte entre com a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, ela use dentro dessa impugnação o rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem, ela tem que respeitar o prazo decadencial de 90 dias da ação anulatória. Porque para entrar com a ação anulatória, tem esse prazo decadencial fatal e improrrogável de 90 dias. Se não entrou com a ação anulatória em 90 dias, também não pode entrar com a impugnação ou cumprimento de sentença arbitral dentro desses 90 dias, usando os fundamentos do artigo 32. Então, isso precisou do STJ definir, porque havia uma polêmica, embora a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais era no sentido de que aplicava o prazo de 90 dias. Então, assim, estou apertando muito, porque é muita coisa que pode acontecer, mas em síntese o procedimento arbitral é isso. E aí cabe o cumprimento de sentença arbitral, tal como ocorre no cumprimento de sentença judicial. E aí a execução vai para o juiz, porque o árbitro não tem o poder de coerção. O que eu poderia falar também são sobre as medidas de urgência antes da arbitragem formada. Ou seja, antes de constituído o tribunal arbitral, cabe medida de urgência, a parte pode recorrer. E o que nós recomendamos? Que as partes coloquem na cláusula de arbitragem que as medidas de urgência serão decididas pelo árbitro de urgência. Por quê? Porque também é mais rápido do que pedir a medida de urgência no judiciário. Fazendo essa opção, há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Câmara de Direito Empresarial e especialista em arbitragem, que aí a medida de urgência só pode ser decidida pelo árbitro. Isso é mais rápido. Logicamente, que há na doutrina quem defenda que se a medida de urgência não for resolvida porque a Câmara está em recesso, ou tiver algum embaraço, problema de saúde do árbitro, por exemplo, aí sim cabe no judiciário. Mas eu recomendo, imagina uma ação de despejo no imóvel comercial. Vamos imaginar, eu tenho um amigo que tem uma empresa grande, transportadora de várias empresas multinacionais, e ele tem muito condomínio de logística. Vamos imaginar em um desses condomínios de logística que ele aluga um dos galpões enormes e o sujeito para de pagar o aluguel desse condomínio de logística, para de pagar as despesas condominiais e os impostos e despesas. O árbitro de emergência, dando uma tutela de urgência ali, vai tirar esse sujeito rapidamente e evitar um prejuízo maior. Porque você imagina, até o judiciário tem uma demora para tutela de urgência, né, doutora? Sua experiência é a mais rica de toda a teoria. Conta um pouquinho dessa demora, como incomoda os clientes. Demora mais de mês, tem vezes, para cumprir uma ordem de despejo. É terrível. Dependendo da comarca, demora meses. Tipo a Simone, que está aqui, que ela é minha aluna, ela é advogada no Rio Grande do Sul. Na cidade dela, o judiciário, diz ela que é um martírio. Tudo lá demora o triplo do prazo que demora no DF, por exemplo. É terrível isso, né? Porque o DF é uma justiça de primeiro mundo, já que ela é mantida pela União, né? Mas ainda assim, não é aquela coisa assim tão rápida, não. Um mês, 2.
Agora, com essa ordem de despejo aí, com a legislação não deixa de despejar ninguém, como é que fica no caso da arbitral? Então, nesse caso, as partes podem convencionar que não se aplica essa norma. Isso é interessante. Convencionar que não se aplica, mas a outra parte não vai aceitar, porque ele quer Não vai é benefício aceitar. dele. Não vai aceitar. Eu tenho um imóvel comercial aqui que eu alugo para uma grande multinacional. E à época eu estava com receio, porque ela estava com alguns problemas na justiça. Eu coloquei numa convenção processual que a recuperação ou falência dela teria com efeito o imediato direito a eu conseguir o despejo por liminar. A validade disso é outra conversa, mas eles Mas você colocou no aceitaram isso. contrato. Coloquei no contrato, eles aceitaram isso aí. Mas estão pagando em dia, é uma empresa correta. Pois Mas é, em matéria pode colocar essa contratual, cláusula, mas a outra parte, se ela dificilmente ela vai aceitar, vai brigar vai e brigar, a mas lei ampará-la. utiliza um bom advogado, como a doutora, que usa o poder de convencimento, as técnicas de negociação de Harvard. Isso é muito importante, né, doutora? O que a doutora falou agora há pouco. O advogado é um grande solucionador de problemas, né? Isso, Então ele tem que usar a habilidade, tratar a outra parte de forma cada vez mais cortês e educada para quebrar a animosidade, né? Porque senão não sai negócio, né? exatamente, não sai negócio. E a tendência, bom, nos Estados Unidos é o bargain, né? Lá 95% é resolvido tudo fora do judiciário. E quando eu fui aluna do ministro Fux, ele falava que nosso sistema já está um híbrido, uma mistura do common law com civil law, e que a tendência nossa vai ser caminhar para desjudicialização de tudo. E se acredita que a Alemanha, que é o berço, né, da civil law, vai lá nos Estados Unidos para pegar como referência? Eu descobri isso agora, fazendo pesquisa lá na Europa, que eles estão indo nos Estados Unidos também. Para você ver como que é a Interessante isso, né? tendência, como é que está virando a coisa agora. Que interessante. E tudo isso que nós estamos falando é muito importante dizer que a arbitragem é adequada para determinados litígios. Geralmente, valores maiores, embora o custo dela baixou, mas tem casos que a mediação é muito mais eficiente por conta dos valores ali envolvidos, mas sempre a conciliação é a melhor das situações e a negociação do advogado é imprescindível. O advogado que é grande negociador, ele fica rico rapidamente, porque ele mostra para as partes as desvantagens de um litígio. Aqui no Que é a interior de São análise Paulo, econômica do direito, que foi a que é a disciplina que eu análise estudei econômica do eu direito. estudei com o ministro Fux, exatamente. A análise econômica processual do direito é fazendo conta, matemática, e apresentando, ó, aqui, ó, vamos resolver, porque não vale a pena ir para o judiciário, olha o quanto que fica, mostra lá, matemática, cálculos. Tem que apresentar ainda para na hora de negociar. Para chegarem, ó, um cede um pouco aqui, outro cede, porque se for para o judiciário, vai ser pior, vai ficar mais caro e apresenta cálculos. É pura análise econômica do direito, isso. E inteligência emocional, né, doutora? Da parte do advogado, principalmente, porque o cliente chega lá querendo matar a outra parte, o advogado tem que usar psicologia para fazê-lo enxergar que a briga vai causar doença e um prejuízo enorme, né? E não, porque não há uma vingança judicial, até porque também tem o ativismo. E o ativismo às vezes faz justiça com o direito daquele que tem, né? Então nós vivemos essa fase também, que isso tudo é muito importante nós trazermos para a mesa, né, para que as contas sejam feitas e os talentos aprimorados para a solução efetiva. E assim, é engraçado que aqui no interior, os advogados que tiveram mais prosperidade financeira são os bons negociadores, porque aí ele vai lá e resolve rapidinho e gera um giro de clientela aí, o boca a boca traz uma clientela fantástica. Sim, sim. Eu falo sempre para meus alunos, a gente não pode nunca parar de estudar, porque a melhor coisa que eu fiz foi ter continuado meus estudos e fazer mestrado. Fiz uma parte em Brasília, depois eu fui para Lisboa. E essa matéria, análise econômica do direito, eu inclusive apresentei, uma das minhas apresentações de seminário foi a respeito das resoluções alternativas de conflitos. E aí foi aí que eu entendi a importância realmente de eu focar nessa área de negociação,
de resolução alternativa. E aí, quando eu criei esse meu curso último agora, eu tenho um módulo que é só da advocacia extrajudicial para ensinar os meus alunos a fugir do judiciário igual o diabo foge da cruz. É, porque a doutora está cuidando do patrimônio. Um patrimônio parado, um patrimônio em discussão em Exato. juízo, gera um prejuízo assim, incalculável para as Eu tenho partes. vários casos assim de imóveis que estão deteriorando, que não consegue alugar e tem condomínio todo mês e os negócios só dívida em cima de dívida, IPTU, mais o condomínio e o negócio totalmente destruído, que não tem nem como, não arruma nem inquilino e vai lá só acumulando dívida, 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 judiciário. Por mais que a gente tenta pedir agilidade, que a gente vai lá toda hora conversar, pedindo para agilizar, para cumprir o artigo da lei que fala para terminar em uma, não vai para frente, eles não cumprem. E só prejuízo, prejuízo acumulando. E em matéria de família e sucessões é muito comum. Tem um livro da Saraiva que um amigo meu coordenou que chamava Acontece nas Melhores Famílias, tratando só de litígio de sucessões e de família. Então, se as pessoas têm esse conhecimento e acesso a bons advogados como a doutora, já fazem esse preventivo para resolver, ora na conciliação, ora na mediação e na última via na arbitragem, evitando essa paralisação, essa imobilização desse imóvel. E é interessante, quando a gente procura algum imóvel comercial para ver, essas casas paradas, a primeira coisa que você pergunta para o corretor, estão no inventário, né? Está abandonado, né? É, exatamente, é uma tristeza. Eu estou com o inventário, tem mais ou menos uns 30, 40 imóveis, pelo menos a metade tá tipo caindo os pedaços. Tem que fazer uma reforma para alugar, só que os herdeiros não têm dinheiro para reformar, porque a reforma é muito cara, tem que renovar ele todinho, então fica aquele impasse. E a Só doutora gerando dívida. imagina o Só gerando prejuízo dívida, nesse dívida, dívida. aquecimento imobiliário, né? No aquecimento imobiliário, que o mercado imobiliário está tão aquecido que a gente não acha imóvel para comprar. Então você imagina hoje, tem que chamar essa turma e colocar na ponta do lápis quanto cada um está perdendo. Isso é muito caro, né? Isso é Inclusive, muito na hora caro. que sair esse inventário, a cliente já falou que vai querer fazer o planejamento sucessório, para não ter outro inventário depois. Esse Porque é a o problema. viúva tá viva depois, quando a viúva falecer, vai ter. Ela, Deus me livre, tem que fazer de novo esse negócio. Vamos fazer o planejamento sucessório, doutor. Acabou isso aqui, a gente já vai poder fazer sucessão, para não ter mais inventário na nossa vida. São as duas certezas, né? A morte e o tributo. Exatamente, infelizmente. Não tem para onde correr. Inclusive, minha dissertação do mestrado é sobre o planejamento sucessório. Que eu falo que o Interessantíssimo. planejamento sucessório, tanto para o brasileiro, quanto também para quem tem imóveis em Portugal. Eu falo comparativo luso, patrimônio luso brasileiro. Quem tem patrimônio nos dois lugares para se planejar, para também, vamos sair do inventário, gente, não vamos deixar. É uma mudança de cultura, assim como o litígio é uma mudança de cultura, né? Para as pessoas, a preventiva, a prevenção e resolver as coisas de forma amigável. Na prática é um compliance sucessório, né, doutora? Oi? É um compliance sucessório na prática, é uma conformidade para ter acesso a uma ordem jurídica justa dentro de um planejamento sucessório, né? Exatamente. Tem algumas perguntinhas aqui, doutor. Você gostaria de responder? Vamos sim, vamos lá. E perguntaram aqui, ó, esse aqui. Arbitragem testamentária existe? O problema da arbitragem testamentária, o ano passado eu dei uma aula com meu querido amigo Flávio Tartucci na disciplina dele de mestrado lá na EPD, e nós debatemos isso. É que o testador não pode vincular terceiro com a cláusula arbitral. Porque a arbitragem ela depende do consentimento de todos. Um segundo problema, vamos imaginar então que tem um testamento, mas que aí depois tem um documento à parte que as partes aderem. Todos os beneficiários do testamento também aderem à arbitragem junto com o autor da herança. Há quem defenda que é herança de pessoa viva, que é vedada pelo ordenamento jurídico. Só que, na minha interpretação, partes maiores e capazes celebrando uma cláusula no sentido de que aquela herança será resolvida por arbitragem, eu não vejo vício nenhum, porque é uma cláusula condicional. Vamos imaginar que o sujeito morra, que ele pode não morrer,
Podem morrer todos os herdeiros antes dele com Covid ou de acidente de carro, Deus me livre. Ou pode também ele não deixar nada, ele gastar tudo em vida. Exatamente, porque ele faz o que ele quiser com o patrimônio dele. Eu Então, acho muito engraçado que muitas vezes tem muitos alunos meus querendo. Ah, eu já queria dar um jeito de partilhar com meu pai, não sei o que. Eu falei assim, primeira coisa é saber se seu pai ou seu avô quer. Porque se ele não quer, não há o que fazer. Não existe partilhar imóvel, partilhar bens em vida. Se o próprio dono dos bens não quiser, se ele quiser torrar tudo e não deixar nada, ele pode. Aí o pessoal não entende isso. Tipo assim, gente, eu faço o que eu quiser com o meu patrimônio. Se eu não quiser deixar R$ 1 para ninguém, eu acabo com ele todo em vida e pronto. Não existe isso. Só não se eu existe. quiser fazer esse planejamento, fazer a partilha, a doação, seja lá o que eu quero fazer, para já não ter inventário. Mas cabe ao proprietário dos bens a decisão. Isso mesmo, excelente. Então, assim, vai depender desse instrumento. Um instrumento bem redigido, entre maiores e capazes. Agora, cuidado, se tiver menor, esquece a arbitragem, né? E também o que é interessante a gente citar, que a partilha de ex-cônjuges maiores e capazes pode ir para a arbitragem. Então, partilha de bens numa união estável, num casamento entre maiores e capazes, a partilha vai para a arbitragem tranquilo. Tem jurisprudência e doutrina nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui. Cláusula compromissória testamentária existe? É a mesma que ele fez. Mesmo, é. O problema é que tem que incluir os herdeiros, né? Tem que incluir os herdeiros. Das perguntas daqui, teve Eu gente que acho que deixou. tem outra aqui falando de mediação. Ó. Seria parecido com mediação e conciliação? Não é parecido. Por quê? Porque a arbitragem, a decisão do árbitro, tem os mesmos efeitos da sentença. A mediação, há um terceiro que fomenta pontos para que as partes cheguem a um consenso. A conciliação já não depende de um terceiro, pode ser um advogado, podem ser elas diretamente, depende, tem vários tipos de conciliação. Então, já na arbitragem, não. É uma solução que um terceiro decide com força de coisa julgada. Então, em poucas palavras, são essas decisões, as O diferenças. árbitro é como se fosse o juiz Ele é um numa juiz. justiça privada. O nome é árbitro, né? Arbitragem, vai ter um árbitro que decide, que julga as duas, vai olhar ali ampla defesa, o contraditório e vai julgar a função do juiz na justiça privada, que é a arbitragem. Eu sempre ensino sobre a mediação e a conciliação, e eu explico, a mediação é um mediador, um profissional especializado, com formação, e ele vai trabalhar junto com as partes, e os advogados ficam de fora, não tem nada a ver. E esse profissional ele vai fazer com que as próprias partes cheguem num acordo, se conciliem. Tem caso, né, doutora? A gente chama esse profissional. Tem caso que dentro da arbitragem chamam o mediador para tentar criar um acordo. Criar um acordo, porque ele tem técnicas, né, para Tem mediação. técnicas. Tem caso do Abílio Diniz, que é narrado na biografia dele, que ele contratou o William Ury, que é aquele professor de Harvard, autor do Como Chegar ao Sim, para fazer um acordo ali com o cassino, porque estava muito cara essa despesa que ele tinha ali dentro dessa arbitragem que era muito complexa. O William Ury veio com uma hora caríssima e foi lá e resolveu. O Valor Econômico noticia que também depois dessa arbitragem com o cassino, ele trouxe o William Ury para resolver outros negócios na vida dele também. Ou seja, ele que é um empresário de sucesso viu o poder de um conciliador ou do mediador num caso concreto, né? Que ele tem estudos e técnicas, habilidades que ele desenvolveu específicas e que o empresário com tantos anos de experiência não havia adquirido. A gente tem que entender que não é possível também a gente, por mais que a gente tente ser polivalente, tem as habilidades que a gente desenvolve que somos bons e a gente não sabe tudo. Então a gente precisa trazer, né, para a nossa equipe, para trabalhar conosco, as pessoas que têm as habilidades que nós não temos, que têm muito mais capacidade e competência por ter desenvolvido aquela habilidade, né?
E ele também estava envolvido emocionalmente, fica ruim ele conciliar e Sim. negociar, porque ele vai para a guerra, né? Vai para agressão, é ruim. Né? Gente, tem mais alguma pergunta aqui? Ou já podemos encerrar? Pode mandar sua pergunta aqui se alguém tem dúvida sobre arbitragem. Eu lembro que a primeira vez que eu estudei arbitragem na faculdade foi no meu terceiro semestre de faculdade. Eu achei muito difícil, porque eu não conhecia nem como é que funcionava o judiciário e já tinha que aprender como é que funcionava a arbitragem. Eu não sabia nem a justiça gratuita e aprender de justiça foi, eu achei difícil demais. Eu tive que apresentar, tive que estudar a lei e apresentar um trabalho sobre arbitragem. Eu mal sabia o que eu estava apresentando, porque era tudo muito abstrato para mim. É Pensa, uma muito pessoa com abstrato. 18 anos, eu entrei com 17, que nunca tinha trabalhado na vida, que não sabia como é que era, e aquela, abstrato demais a lei. A gente, no início do curso de Direito, a gente fica perdidinho, né? A gente Fica não sabe perdido. nada, a gente lê 3 vezes a mesma coisa e não entende o que leu, porque é abstrato. Só na hora que eu comecei a fazer estágio, foi que me ajudou a entender a teoria, e a teoria me ajudava no estágio. E aí a coisa foi. O estágio é Mas fantástico, o mas estágio a tem benefício. arbitragem ainda, ela, poucas pessoas realmente a dominam e a conhecem bem. Bom, já chegando nos minutos finais para a gente não ser cortado, eu quero agradecer aí a doutora Marielle a receptividade, o fato também de ser árbitra lá na CAMES. Quero convidar todos para amanhã às 19h30 eu ter uma aula gratuita de introdução à arbitragem, onde eu lanço a segunda edição do meu Lei de Arbitragem comentada. Tem E vários outros arbitragem é o livros de futuro, arbitragem. gente, porque É o assim como futuro. é o futuro, é o extrajudicial, né? A gente está caminhando, o próprio ministro Fux falou que o Brasil está caminhando para ser igual aos Estados Unidos, onde lá 95% das coisas, dos problemas são resolvidos fora do judiciário, só 5% vão para o judiciário lá. Então a gente está, a tendência é essa, é o futuro. E obrigado, doutor. Fique com Deus aí. Parabéns pelo excelente trabalho aí de. Obrigada, parabéns ao senhor também, parabéns pelo livro e Obrigado. pela aula amanhã e por tudo. Obrigado. Fique com Fico Deus. Até a feliz, próxima. Tchau, prazer. tchau. Tchau, obrigada minhas alunas que estão aqui, a Isabela, a Simone. Pessoal, tem muitas alunas que apareceram aqui também. Pessoal, muito obrigada pela presença, gratidão a todos. Então, até quarta-feira, nossa aula ao vivo, as minhas alunas que estão aqui, alunos. E na quinta-feira eu tenho outra live aqui, que vamos falar sobre acordos, soluções jurídicas extrajudiciais, com outro advogado, João Paulo Sanches, que está no tema resoluções alternativas de conflitos. Né? Hoje falamos sobre arbitragem, na quinta-feira vamos falar sobre acordos, negociações, conciliações e esse poder que o advogado tem que ter, aprender a barganhar, a ter essa habilidade. E as minhas alunas sabem que eu ensino isso, e é um módulo, do módulo 8 do curso, só sobre isso, o extrajudicial na área de família e sucessórias, que é o futuro. É o futuro da advocacia. Gente, um grande beijo a todos vocês e até quarta, minhas alunas, e até quinta aqui na live a todos.